Olá, gente, tudo bom? E aí? Olá, pecadores assim como eu! Eu sou Leandro Muito Love. Vamos para mais uma live que hoje a gente começa no horário, sem conversa, sem papo furado, tá bom? Vamos fazer esse negócio acontecer porque o nosso canal tem que produzir conteúdo, afinal de contas, essa quarentena está enlouquecendo todos nós. A coisa não tá fácil, meu amigo, para você que tá em casa. Agonia, desespero. Mas que bom que a gente vive hoje. Pare para pensar rapidamente, meus amigos telespec. Imagina se você vivesse numa época em que não tivesse internet, não tivesse comunicação, não tivesse como fazer tudo que a gente faz de casa. A coisa seria terrível, né? Porque aí vocês vão ver o problema, tá? Imagine o pessoal do passado vivendo uma pandemia como essa, uma quarentena forçada como a que nós estamos vivendo. Não tá mole, não. Bom, muito legal estar com vocês aqui. Quero deixar uns recadinhos rápidos. Primeira coisa, quero de novo chamar vocês, convidar vocês para que vocês assistam. Quem não assistiu ainda, é importante que assista o vídeo que está no meu canal, que é o vídeo Todos por Davi Lucas, tá bom? Vou colocar o link agora aí no chat para você. Por favor, lembrando que está na descrição do vídeo, você pode também encontrar esse link que eu vou botar agora na descrição do vídeo. Tá aí, bonitinho. Leandro, para que é esse vídeo? Vai lá, assiste que você vai entender. É importante que você assista esse vídeo, não agora, tá? Agora você vai assistir a live. Quando acabar a live, dá um pulinho lá nesse vídeo, dá uma olhada no vídeo do nosso canal, porque eu já falei aqui várias vezes. Olha, o vídeo do senhor IS lá tem mais de 300 mil visualizações. E um vídeo para ajudar ao próximo, para ajudar uma família carente, uma criança que tem uma doença que não tem cura, né? Quer dizer, tem cura, mas é uma doença que o tratamento é muito caro. O pessoal não está assistindo, eu gostaria que você assistisse. E se você puder, você ajude. Se você puder, se você quiser, quando puder e quando quiser. É importante você assistir esse vídeo. Primeiro recadinho. Outro recado importante, tem lá também na descrição do vídeo, eu vou colocar aqui também agora, no chat também, o link da vaquinha do notebook. Ah, Leandro, você está querendo ganhar dinheiro nas nossas costas? Sim, já falei que sim. Isso aí não tem nenhum problema de falar isso para você, porque a gente quer melhorar aqui a transmissão das lives, a gente quer melhorar a edição dos vídeos, e eu estou contando com a ajuda de vocês. Você vai ajudar aqui na vaquinha do notebook para o canal. Se você puder, quando você puder, se quiser. Se também não quiser, não puder, também não tem problema. Continua aqui, você continua sendo muito bem-vindo ao nosso canalzinho, tá bom? Muito bem. Outra coisa importante, inscreva-se nessa bagaça, clica nesse sininho aí, clica nesse sininho, porque é o sininho que faz aquela urucubaca para fazer você saber quando a gente está ao vivo, quando a gente está botando vídeo no ar. Tá bom? Então clica nessa sineta aí. Outra coisa, você que já entrou, clica no gostei, caramba. O que custa tu clicar? Ah, você não gostou? Tudo bem, clica no não gostei, mas interaja com a gente. Oh, que coisa, né? Fica nesse negócio. Um recado importante para começar rapidinho é que você tem várias formas de ajudar o nosso canal. Entre em contato com a gente, telefone 27 99902 9413, 27 99902 9413. Fala com a gente, tem conta bancária, tem PicPay, tem PayPal, tem AMI, tem um monte de coisa para você ajudar aqui no canal. Um recado para você que está nesse período crítico, triste, agonizante, que aumenta a ansiedade, enlouquece o cabeção, que é o momento dessa quarentena. Olha, juntos nós venceremos essa crise, então eu digo para você, não espalhe pânico, não espalhe fake news, sejam honestos, tá bom? Não aumentem os preços do álcool gel, você que é empresário, você que é dono de farmácia, não aumente o preço das máscaras, tá bom? Ah, mas Leandro, o meu fornecedor está aumentando. Denuncia ele para o Procon, bota ele na cadeia, mas não seja você a pessoa que vai ser desonesto, que vai se aproveitar de uma fase tão crítica mundial para estar ganhando dinheiro em cima da desgraça das pessoas. Isso é uma coisa horrível. Eu acho que isso é tão ruim quanto o pastor que vende álcool gel por R$500. Isso aí, essas pessoas têm que ir para a cadeia. Uma coisa que está acontecendo muito também é o pessoal comprando máscaras falsificadas, máscara com marca, Lacoste, não sei o quê. Não compra essas porcarias, tá bom? E, ó, uma dica legal, você que tá saindo de casa, use máscara, tá certo? Não faça estoque de comida, não faça estoque de papel higiênico, já falei, o vírus não pega pelo bumbum. Pense no próximo, realize ações solidárias na medida do possível e se informe apenas em canais oficiais ou de sua confiança. Não fica dando ouvido para a extrema imprensa, não. Eles estão malucos. Eles só querem saber de ver você dentro de casa, porque assim a audiência do Big Brother aumenta, tá? Então cuidado com isso aí. Chega de ser gado, fora malvadões, fora malvadão, fora Maia, tá? Globo lixo, Band lixo. Chega de ser gado, fora esquerdoprensa, adventistas pensantes. Esses eram os recados. Deixa eu chamar ele que já tá por aqui no nosso offline.
pastor Ezequiel Gomes, que vai entrar agora aqui com a gente. Deixa eu só tirar o mute dele aqui e já vou colocar ele com a gente aqui agora. Olá, pastor, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos os telespectadores aí nesses tempos de quarentena. Um prazer enorme estar aqui de novo com vocês. E vamos lá, que hoje tem live, né? Hoje tem live. Hoje é dia de live e é aquilo, né? Já tem umas perguntas quentes, sem muita enrolação. Vamos direto ao ponto. O pastor está pronto para as perguntas do pessoal, porque essa live vai ser de perguntas e respostas. Posso começar? Com certeza. Vamos que vamos. Vamos nessa. Todo mundo, então, chegando à primeira pergunta aqui, que já foi mandada para nós através das redes sociais, aqui a comunidade do YouTube. Quem pergunta é o Líder Inácio. Uma pergunta boa sobre profecia e o decreto dominical. O decreto dominical será nos Estados Unidos, certo? Na sua opinião, Ezequiel, qual partido estará à frente esse projeto de lei? Os democratas ou os republicanos? Olha aí, hein? Olha que eu sinto que o Inácio está colocando cascas de banana ao redor da estrada, hein? Quer que você... quer te pegar na curva, né? Exatamente, né? Mas, na verdade, a pergunta é excelente e ela é muito difícil de ser respondida em função de algumas coisas que precisam ser destacadas, tá? Antes da gente falar se o decreto dominical vai ser promulgado pela esquerda ou pela direita, lá entre a divisão dos partidos norte-americanos, é bem importante a gente questionar se realmente vai ter decreto dominical. É importante, né? E eu digo isso porque não é assim por vontade de questionar o entendimento mais tradicional adventista. É que esse ponto é um ponto extremamente polêmico, extremamente complicado, extremamente sensível na percepção adventista em relação às demais igrejas cristãs, de uma forma geral. E existe muito ceticismo em relação a como que um decreto dominical funcionaria em tese na prática, tá? Você tem hoje a igreja que mais cresce no mundo, talvez que seja a igreja dos que não têm igreja. Você tem um movimento de céticos muito forte, você tem o mundo islâmico, você tem todo o mundo oriental meio afastado do cristianismo, e de repente você dizer que a marca da besta é a guarda do domingo é bastante complicado. Como que o mundo todo iria lidar com isso, iria se apropriar um pouco dessa ideia? Então eles se tornariam cristãos, mas cristãos que guardam o domingo, então são falsos cristãos ou não? E tudo isso é extremamente complicado. Outra coisa, né? O mundo cada vez mais materialista e cheio de dinheiro e grana, não sei o quê. Ninguém tá nem aí se você guarda o sábado ou se você guarda o domingo. O que importa é, você tem dinheiro para comprar o que eu tenho para vender, você é muito bem-vindo aqui na minha loja, aqui para, enfim, pagar imposto, para o que quer que seja. Então ninguém tá nem aí com quem guarda sábado ou quem guarda domingo, tá? Então esses são pontos assim importantes da gente levantar antes de qualquer coisa, porque o que acontece é assim. Eu fiz aí algumas mensagens a esse respeito no passado. Eu fiz uma mensagem pregando numa semana de oração, onde eu fiz uma mensagem sobre Gênesis e Apocalipse, né? Em todos os dias ali eu pregava sobre isso. E uma das mensagens foi sobre a marca de Caim e a marca da besta, né? Que existe toda uma questão aí, o que é a marca da besta. E nesse sermão, a gente pode até depois colocar o link aí na descrição para as pessoas assistirem, né? Uma coisa boa, o fato de eu ter gravado praticamente todos os sermões que eu preguei em todas as igrejas pelas quais eu passei, é que fica tudo registrado, né? Então é legal que depois você pode fazer referência, as pessoas podem saber do que você está falando. Então eu fiz uma mensagem falando um pouco sobre isso, e nessa mensagem eu falava do futurismo evangélico versus o historicismo adventista. Tá? Então, qual que era um pouco da ideia? Os evangélicos estão esperando uma marca da besta tecnológica, que é um chip, ou algo que valha, uma criptomoeda, sei lá, alguma coisa assim da tecnologia. E os adventistas estão esperando a promulgação do decreto dominical em função da história e de tudo que vai acontecer e vai amadurecer lá no fim dos tempos como a manifestação daquilo que é a besta, né, que dentro da compreensão adventista engloba o cristianismo falso que troca a lei de Deus
Deus pela lei do homem, né? Então Deus manda guardar o sábado e aí o homem manda guardar o domingo, e quando as pessoas seguem os homens e não a Deus, estão adorando essa, entre aspas, besta, né? Mas tudo isso é muito amplo, muito complexo, muito profundo. Depois, inclusive, eu gravei um fim de semana, foram 2 mensagens, falando sobre o decreto dominical. A gente pode colocar o link aí para o pessoal assistir também, para ter um pouco mais de base teológica. Mas o que eu vou dizer aqui é o seguinte: a gente tem que evitar, primeiro de tudo, achar que a gente vai fazer um cronogramazinho muito simples e fácil e digerível do fim dos tempos e vamos ficar assistindo e vai se cumprir do jeito que a gente acha que vai ser. Tem que tomar um pouco de cuidado com essa postura, tá? Jesus enfatizou muitas vezes a natureza iminente, surpreendente e que vai pegar as pessoas meio desprevenidas em relação à sua segunda vinda, né? Se nós pudéssemos fazer um cronograma do tipo assim, 2020 vai ter o coronavírus, 2021 o governo global, 2022 a marca da besta, o decreto dominical, 2025 Jesus volta. Você não seria pego em surpresa, né? Você não precisaria estar se preparando para hoje, né? Você poderia deixar para se preparar em 2025. Mas a verdade é que as coisas não são simples assim. Então, o que acontece? A gente não sabe. Essa é a resposta. E uma outra resposta importante sobre isso é que tomar cuidado para não politizar a escatologia. Então, por exemplo, a gente vive uma tendência muito forte hoje anti-esquerdista, especialmente nos Estados Unidos, no Brasil e em certas partes do mundo, tá? Só que o que acontece? No passado, essa sensação popular já foi mais forte contra o direitismo, vamos chamá-lo assim, tá? Porque o que acontece é assim, dependendo de quem está no poder, esses sentimentos populares eles vão mudando um pouco, sabe? É muito verdade que a esquerda, desde o comunismo aí bem radical, bem ateu, bem assassino aí, que nasceu ali na Rússia, na China e se espalhou, foi muito maléfico para a humanidade. Então, em função disso, a gente tem uma marca histórica muito pesada contra a esquerda, mais ou menos como as pessoas têm uma marca muito pesada contra a igreja, por causa de cruzadas, inquisição e coisas desse tipo. Então, isso tudo amadureceu numa sensação popular contra a esquerda. Entretanto, existem discussões muito amplas a respeito dos espectros políticos na relação com a Bíblia, né? Imagine que a Bíblia ela prega uma teocracia, depois ela prega uma monarquia, depois ela prega alguns sentidos de justiça social e auxílio aos pobres e não sei mais o que poderia ser confundido com uma pauta esquerdista, ou talvez a esquerda que sequestra essas pautas para tentar se fazer de benfeitora da humanidade, a favor dos negros, a favor dos gays, a favor do trabalho, sei lá do que, etc. E também na Bíblia tem umas pautas direitistas, do tipo propriedade privada, individualismo, né? Tem um pouco dessa coisa de que cada um é um indivíduo responsável, que tem liberdade, que é amado por Deus e tudo mais. Então você percebe, numa visão meio geral, você já defendeu teocracia, monarquia, esquerda e direita usando a Bíblia. Então, assim... existe essa possibilidade, né? Exato. Então, assim, toma um pouco de cuidado para você dizer o seguinte: os esquerdistas são os vilões do momento, então o decreto dominical vai vir deles, né? Pense que, por exemplo, entre os republicanos lá, o pessoal mais da direita norte-americana, tem um monte de evangélico fundamentalista, tem os Mormons, que são totalmente a favor da guarda do domingo. Inclusive, quando o Mitt Romney, que foi o candidato contra o Obama na época, que era o candidato republicano da direita, o pessoal estava super preocupado com o decreto dominical, porque os Mormons eles têm um pouco dessa pegada guarda do domingo um pouco mais forte, até do que alguns católicos e tudo mais. Então, um presidente norte-americano mormon, que seria republicano de direita, poderia ser um grande veículo para uma promoção de um decreto dominical, tá bom? Então não vamos satanizar os movimentos, também não vamos baixar a guarda em relação a eles, os movimentos políticos, mas como que vai ser de fato, é só o tempo dirá, e só a história dirá, e aí vai ficar aí esses 3 vídeos que eu falei para vocês aí, para vocês assistirem, se quiserem, para vocês tirarem dúvidas mais profundas da teologia mesmo em relação a esse ponto.
Então depois, pessoal, da live, a gente coloca aqui, porque ele vai ter que me passar esses links. Depois da live eu coloco na descrição da live. Isso. E eu também quero já informar vocês que eu vou cortar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa live, vou baixar ela e vou cortar pergunta por pergunta. Eu vou fazer vários vídeos pequenos, tá? E vou colocar à disposição pergunta por pergunta. Aí fica mais fácil de vocês encontrarem os temas depois. Claro que eu vou fazer isso com o tempo, tá, gente? Porque isso dá trabalho e meu notebook, vocês sabem, né? Por isso, ajudem na vaquinha. Bom, deixa eu falar a minha opinião sobre essa pergunta do líder Inácio. O Ezequiel, ele falou a dele, agora deixa eu falar a minha aqui. Olha, primeiro assim, claro que eu concordo em parte com o que você disse, pastor, mas eu vejo a esquerda como uma enorme, grandíssima vilã em todas as épocas, independente da transformação que ela possa vir a ter passado e também independente da, inclusive, burrice por parte dos religiosos de, em algum momento da história, terem apoiado esse pensamento, esse posicionamento político. Inclusive, esses dias, eu fiz um vídeo aqui, uma live, e falei de um assunto que eu não sabia a fundo, e aí quando o pessoal até ficou horrorizado, olha, o Leandro está indicando o site adventistas.com, e é verdade isso, eu indiquei mesmo, continuo indicando, eu não mudei meu posicionamento, por quê? Porque eu fui bem claro na maneira que eu indiquei o site adventistas.com. Eu indiquei da seguinte forma, só que as pessoas não compreendem, elas são, na grande maioria, a sociedade, ela não consegue interpretar o que se diz e o que se vê. Eu indiquei no seguinte sentido, olha, vai lá, não acredite em tudo que está lá, entenda que lá tem um monte de porcaria, mas no meio desse monte de porcaria você vai encontrar umas coisas interessantes. E depende de você perceber o que é bom ou ruim, basta você, então, pesquisar, se aprofundar. Teve até uma pessoa que falou assim, Leandro, mas só de ter o nome adventista já confunde as pessoas. Eu falei, mas eu não tenho culpa da burrice das pessoas, desculpa. Eu não tenho culpa se as pessoas são burras. Eu não tenho culpa se elas não têm interesse em pesquisar. Eu não tenho culpa se as pessoas não querem o conhecimento. Às vezes, até o contraditório, ele te traz conhecimento. Então, essa foi minha indicação. Não é para que você torne o site adventistas.com, que sequer é um site oficial da igreja, mas não é para você torná-lo uma verdade absoluta, muito pelo contrário, é para você acessar alguma coisa ali que possa, na sua concepção, servir como informação e a partir dali você começar a pesquisar. E foi o que eu fiz. Então eu pude perceber ali que até o nazismo foi apoiado pelas igrejas no tempo do nazismo. E é óbvio que isso não é tão difícil de se compreender, justamente baseado no que o senhor disse, porque olha só, houve épocas que a direita era vilã na concepção da maioria, né? Hoje a gente percebe que não, apesar que eu fico me perguntando, nossa, como é que pode, né? Eu sempre fui de direita, eu nunca considerei a esquerda uma boa opção. E eu realmente me incomodava, eu pensava, mas como é que as pessoas não percebem que as ideologias de esquerda são ruins? Mas é verdade que houve uma época que a população apoiava isso aí e que era, inclusive, vergonhoso ser de direita. Era assim, uma coisa horrorosa você ser um cara conservador, um cara pró-armas, um cara pró-propriedade privada. Esse tipo de coisa não podia nem ser dita na roda de amigos. Eu lembro no meu segundo grau, se eu falava um troço desse, via aquele monte de amigo maconheiro e já viu, né? Então, a minha posição é a seguinte, a esquerda é uma eterna vilã. Porém, eu concordo no seguinte, não interessa, aí respondendo a pergunta do líder Inácio, não interessa se vai ser um governo de esquerda ou de direita que vai estar na época. Seja lá qual for o governo, quando for o momento descrito e dado por Deus a acontecer o que tem que acontecer, o que vai ser uma surpresa, e como o Ezequiel Gomes falou, nós não podemos criar um cronograma, olha, 2020, coronavírus, 2021, decreto dominical. Como nós não podemos criar esse cronograma, não interessa se vai ser um governo de esquerda ou de direita. O que vai acontecer é que quem estiver no poder vai seguir com a pauta. E a gente vai se surpreender, inclusive. Pô, mas eu votei no cara, o cara é pró-família e tá matando, e tá mandando matar, tá mandando perseguir. Meu amigo, quando tiver que acontecer, não interessa quem vai estar no poder. Se vai ser de direita ou de esquerda. O que vai acontecer é que quem estiver no poder, ele vai, então, ir à frente com o projeto de lei. É isso que vai acontecer. Então, concordo com você, Ezequiel, que realmente não dá para demonizar, nesse aspecto religioso e profético, quem é que vai estar responsável por isso? Qualquer um. O vilão vai ser quem tiver na hora. Agora, de fato, o meu posicionamento é que, de fato, em toda a história, a esquerda sempre foi a vilã. Só que nós fomos constantemente enganados até por conta das circunstâncias do momento. Até uma coisa interessante aqui que eu vou trazer aqui para essa pergunta. Eu acabei de receber, vou botar aqui na tela para vocês.
Eu vou começar a ler aqui enquanto vai aparecendo na tela, que é o seguinte, ó, está ocorrendo muito rápido, é a mensagem, né? Aquele que ler, entenda. E começa assim, olha, parágrafo único, que é uma permissão para que os cultos e celebrações das igrejas e reuniões coletivas, eles poderão ser realizados no máximo uma vez por semana, aos domingos, nas seguintes localidades: Goiânia, Anápolis, Goianésia, Pires do Rio, são alguns bairros aqui, cidades e tal, Águas Lindas de Goiás, lá na área de Goiás. E é bem específico que as reuniões só podem ser feitas no domingo. Eles não estão autorizando por conta da quarentena, eles não estão autorizando, repito, não estão autorizando que sejam feitas essas reuniões no sábado. Aí o pessoal já começa, como você disse, e eu enxergo dessa forma também, já começam a criar uma coisa tipo assim, olha, uau, tá vendo aí, é o decreto dominical. O que você acha disso? É o decreto dominical? O que é isso aqui, gente? Explica aí, me ajuda, Ezequiel. O que acontece é assim, toda a relação da sociedade com o descanso dominical tem que ver com a influência pagã, católica, que constrói a sociedade, tá? Então, hoje, como você vive no Brasil, no século XXI, país colonizado por Portugal, pelos espanhóis, que em grande maioria eram católicos, e vieram ao Brasil e formaram, de alguma forma, a base que depois se tornou a elite política e tudo mais, são aqueles que escrevem as leis e eles têm um pouco dessa mentalidade, né? Então a ideia é o seguinte, por exemplo, na própria CLT tem essa coisa, né, de que tem o descanso semanal obrigatório e domingo é meio que privilegiado como descanso obrigatório, que pelo menos 2 domingos por ano, aliás, 2 domingos por mês você tem que descansar. Tem um monte de coisas nessa direção, mas por quê? Porque quem fez essas leis era católico, era alguém que teve um pouco dessa influência que o catolicismo tirou do paganismo lá de trás, né? Essas coisas não representam a profecia do decreto dominical global, que seria aí a manifestação da marca da besta, do anticristo, do último momento da história humana. Seriam simplesmente, vamos pensar assim, formas do povo já ir se acostumando, ou formas dessa mentalidade já ir se impondo para que os desdobramentos mais amplos e mais radicais aconteçam no futuro, tá? É um pouco dessa questão, assim, não é o cumprimento da profecia, mas naturalmente vai conduzindo a mentalidade popular nessa direção. É tipo um ensaio, né? Tá ensaiando, indo acostumar. Por exemplo, aqui no meu estado, quer dizer, meu estado, eu sou carioca, mas eu moro no Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo, até nós estamos em 2020, até 2018, se eu não me engano, ou 2017, tinha aqui um decreto, uma lei no estado, uma lei estadual que impossibilitava a abertura de supermercados no domingo. Sim, eu lembro. Essa lei foi antiga aqui, mas só que é um absurdo. O supermercado não abrir domingo, a pessoa precisa comer, faz o quê? Só eram autorizados os mini-mercados, mercados considerados negócios de família. As grandes redes não podiam abrir os mercados aos domingos. E aí foi feito lá um contraponto à lei, o tempo foi passando, e hoje os mercados aqui no Espírito Santo, eles abrem no domingo também. Então, para vocês verem, é o que foi dito aqui. Isso daqui, gente, não é o decreto dominical. E eu acabei de receber aqui no WhatsApp de uma forma alarmante, a pessoa muito preocupada. Leandro, veja isso, olha só, olha só. Calma, gente. É o que eu sempre falo. Calma, não cria histeria. Quando o decreto dominical tiver que acontecer, ele vai acontecer e todo mundo vai saber. A gente vai perceber, opa, agora é. Essas coisinhas aqui não significam um decreto global, isso é apenas são costumes, vamos dizer assim. Eles estão aos pouquinhos colocando ali, né, a situação e tal.